Olá, turminha do quinto ano, aqui é a professora Viviane. Hoje, na nossa aula de matemática, vamos falar sobre geometria. Vamos relembrar o assunto sobre planificações. Então, pegue o livro de vocês, o Aprender Juntos de Matemática. Nós vamos pular algumas páginas e vamos abrir lá no capítulo 4, na página 66 e 67. O capítulo 4, ele é um capítulo que fala sobre geometria. Então, nós vamos estudar o capítulo 3 e o capítulo 4 ao mesmo tempo, tá bom? Então, para começar, aí no capítulo 4, a gente tem logo de cara uma imagem. Observe bem essa imagem. Uma das festas preferidas de Isabel é a festa junina. Ela adora as comidas típicas e as barracas de brincadeira. Então veja só, Isabel é essa menininha que está aí no centro do vídeo. Então vocês vão observar com atenção toda esta imagem. Observe que a Isabel está no centro. Nós temos 3 barracas, né, que tradicionalmente nas festas juninas tem as barraquinhas. A festa está enfeitada com bandeirinhas. A festa acontece à noite porque eu estou vendo o céu escuro, estrelado com a lua, tá bom? Agora, depois de observar essa imagem, nós temos 3 questões logo abaixo para refletir. Não precisa responder essas questões, basta refletir. A primeira pergunta sim, ou melhor, ela pede: observe as formas das prendas que estão na barraca de pescaria. Que figuras geométricas não planas elas representam? Então vamos lá, pessoal. Aqui na barraca de pescaria, olha só. Quem pesca ganha um brinde, certo? E nós temos alguns brindes aqui em cima, alguns objetos. Então nós temos uma bola, nós temos aqui um jogo de palitos e um outro jogo aqui que está dentro de uma caixa. Essas formas não planas, elas representam que formas espaciais? Vamos relembrar? Olha só, esse jogo aqui, que parece um jogo de tabuleiro, que está dentro de uma caixa, ele lembra um sólido geométrico chamado bloco retangular ou paralelepípedo. O jogo de palitos, ele lembra um cilindro e a bola lembra uma esfera. Não é verdade? Lembram disso? Bom, a segunda pergunta. Você consegue identificar um eixo de simetria no rosto do palhaço? Desculpa. Olha só, aqui está a barraquinha da boca do palhaço. Vocês conseguem identificar um eixo de simetria? Ó, aqui o eixo de simetria é aquele que fica bem no centro, né? Como se fosse, deixa a Provi pegar aqui a caneta. Então, aqui eu tenho um eixo de simetria. Se eu dividir o rostinho do palhaço no meio, de um lado eu vou ter o mesmo desenho do outro. Então, aqui está o eixo de simetria. E para terminar, na terceira questão, se Isabel der um giro de 1/4 de volta, ela ficará de frente para a barraca da pescaria. Você concorda com essa afirmação? Depende, né, turma? Depende para que lado ela vai virar, né? Se ela virar aqui para o lado direito, ela vai dar de frente com a barraca da pescaria, não é mesmo? Agora, se ela girar para o lado esquerdo, ela vai dar de frente com a barraca de milho verde. Muito bem, agora que nós já fizemos uma pequena revisão, vamos então relembrar o que são figuras planas e figuras não planas. Pessoal, figuras planas são as formas geométricas formadas por superfícies planas. Aquela que dá para eu desenhar num papel, que eu não consigo pegar, né? Então, eu tenho aqui um retângulo,
Um círculo, um triângulo e um outro retângulo, né? Muito bem. Agora aqui, figuras não planas. São sólidos geométricos, são tridimensionais e possuem volume. Olha só, turminha, aqui é um objeto que eu consigo pegar. Ele é tridimensional, ele tem volume. Então, aqui eu tenho um prisma de base triangular, aqui eu tenho um cubo, aqui eu tenho uma pirâmide e aqui eu tenho um cilindro. Então, veja a diferença, né? Esse é um sólido, eu consigo pegar. E o de cima é uma figura plana, tá? Bom, agora, lá na página 67, vocês vão observar aqui na número 1, essas planificações. Então, aqui eu tenho 4 planificações e vocês vão imaginar se vocês montarem essas planificações, essas caixinhas. Qual vai ser a figura geométrica correspondente à planificação? Ou seja, qual figura geométrica, não plana, né? Você vai montar. Então, por exemplo, aqui no azul, pessoal, olha o azul aqui, ó. Se você montar essa caixinha, como que ela vai ficar? Ela vai ficar assim, não vai mesmo? Pois é. E como que é o nome dessa figura geométrica não plana? O nome dela é cilindro. Então, vocês vão fazer a mesma coisa com as demais planificações, ok? Agora, aqui na letra B. Escreva quais figuras geométricas planas compõem cada planificação. Então, vocês vão ter que olhar de novo lá nas planificações, vão olhar e vão pensar. Quais são as figuras geométricas que formam aquela caixinha? Então, eu vou ajudar vocês aqui na primeira. Então, olhando a planificação azul, que é essa daí, quais são as formas geométricas que compõem essa figura? Então, olha só, aqui eu tenho esta forma geométrica aqui, ó, certo? Essa forma geométrica, como ela se chama? Retângulo, muito bem. Então, eu vou escrever lá, retângulo. Agora, eu tenho aqui essas outras formas geométricas, essas outras duas, certo? Como que elas chamam? Círculo. Então, veja só, essa planificação, ela é formada por duas figuras geométricas, o retângulo e o círculo. Então, vou colocar o nome aqui. Agora, vocês vão observar as outras planificações e colocar o nome das figuras geométricas que compõem ela, tá bom, turminha? E por hoje, a nossa aula termina por aqui. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!